A bela e jovem esposa de um juiz de paz, um homem notável ali do interior da França, é acusada de vários roubos e 3 assassinatos. Hoje vamos conhecer a história de Rachel Gauthier. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E o canal tá rumo a 10 mil inscritos, então por favor, divulguem esse vídeo para os amigos, para os inimigos, e você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar para vocês uma história muito interessante, um caso que não é tão conhecido aqui na França, tem poucas fontes falando sobre esse assunto, eu só achei um livro e alguns blogs que falam sobre esse assunto, um caso que aconteceu no início do século XX e que é até curioso que a gente não ache tantas informações, porque naquela época já existia uma enorme quantidade de veículos de imprensa, fotografia. A história de uma moça jovem e bonita casada com um juiz de paz que era uma pessoa ali notável, né? Uma pessoa influente na sociedade da cidade que eles viviam e que de repente se vê envolvida ali em vários crimes, incluindo assassinato. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 31 de agosto de 1879, na cidade de Cassanet, quando Catherine Dupont dá à luz a uma bebê, uma menina chamada Rachel Dupont. A bebê é recebida com muito amor ali pela família. O pai da menina se chamava Antoine Dupont, ele trabalhava como açougueiro. A mãe, a Catherine, era dona de casa e agora se dedicaria completamente àquela criança. A família era modesta, mas o pai era bastante trabalhador e nada faltaria para aquela bebê que já era o mimo do pai. Alguns anos mais tarde, o casal teve um outro filho, o Gaston. Ambos tiveram amor e boa educação ali pelos pais. Eles frequentaram a escola. A Rachel, inclusive, era uma menina muito inteligente, que gostava muito de ler. E conforme ela foi crescendo, ela se tornou uma moça linda, de cabelos castanhos escuros e olhos também castanhos. E desde pequena, a Rachel se mostrava uma moça ambiciosa, que sempre desejou uma vida melhor, e por isso ela ficou muito feliz quando ela conheceu o Monsieur Gaston Gauthier. Ele era chefe adjunto do gabinete de prefeito de Haute-Pyrénées. O Gaston era 15 anos mais velho que a Rachel, mas quando ela o conhece, ela fica muito interessada por ele, porque além dele ser um homem charmoso, ele também tinha um cargo de status, né, já que ele trabalhava no gabinete do prefeito, e isso deixava ele ainda mais charmoso. Então, devido a esse interesse, logo eles começam a flertar, depois isso vira um namoro, um noivado que evolui para um casamento, e assim eles se casam no dia 31 de julho de 1898. Logo depois do casamento, o Gaston é nomeado juiz de paz da cidade de Saint-Clar. Então, o casal se muda para essa cidade em fevereiro de 1899. Agora, Rachel Gauthier era a honrada esposa de um magistrado ali da cidade, e por isso ela estava sempre bem vestida, portando joias, e ela queria sempre passar uma impressão de muita elegância para outras damas da cidade, principalmente nos encontros sociais que ela participava. E pelo fato do seu marido ser um magistrado ali com um envolvimento dentro da política, ela frequentava muitos salões, muitas festas, muitos chás, bailes. A Rachel gostava muito de participar desses eventos, ela era uma moça jovem e era a oportunidade perfeita dela poder usar os vestidos que ela queria, as joias que ela queria. Ela era muito vaidosa e ela também gostava de encontrar pessoas novas. Ela começou a fazer amigos e uma das melhores amigas dela era a Madame Larieux.
O casal está junto há 4 anos e ele já tem um filhinho dessa união, um menino chamado Pierre. A vida do casal está seguindo ali tranquilamente, mas no dia 7 de novembro de 1902, o juiz, o Gaston Gauthier, acordou assim se sentindo muito mal. Já fazia alguns dias que ele não estava bem, ele tinha muitas dores na barriga, cólicas e naquela noite ele tinha vomitado muito. A Rachel está super preocupada com o estado de saúde do marido, então ela manda chamar o médico da família, o Dr. Labat. Quando ele chega, ela conta para ele tudo o que está acontecendo, como ele está se sentindo mal há dias, que ele tem ânsia de vômito, dor de barriga, cólicas fortes. E o doutor o examina e não parece assim tão preocupado. Ele fala para Rachel que provavelmente o Gaston está sofrendo de alguma irritação estomacal. Então ele fala para ela dar muita água com gás para ele e também gelo. O doutor também prescreve um purgativo e diz para Rachel não dar nenhum tipo de comida, nenhum tipo de alimentação para ele, pelo menos durante aquela noite ali, o início do dia seguinte, para que ele pudesse se recuperar um pouco e aí sim introduzir comidas líquidas, uma sopa, um caldo. A Rachel faz tudo direitinho, mas depois de 3 dias o Gaston ainda não tá melhor e ela tá bastante preocupada. E então ela pede para sua bonne, que é a sua empregada doméstica, a Aurélie, para que ela prepare um bouillon para ele. Bouillon, na verdade, é um prato bastante tradicional aqui na França, que na verdade é como se fosse um caldo, ou uma sopa que pode ser de legumes, de carne, de peixe, e enfim, ela pede para a sua empregada preparar esse caldinho para ele, para que ele tente se alimentar um pouco. Quando a Aurélie entra no quarto com a bandeja, o Gaston já faz aquela cara e diz que não quer tomar nada, e a Rachel insiste para ele comer um pouco. Ele dá a primeira colherada e ele fala: não, isso aqui tá muito salgado, tá muito ruim, tá até um pouco apimentado. E a Rachel fala para ele: não, Gaston, a gente não colocou nem sal e nem pimenta no caldo, mas você precisa tomar alguma coisa, você precisa se alimentar, então por favor, faz esse esforço. E então ele ouve ali os conselhos da esposa e faz um esforço e toma ali todo aquele caldo. As duas então ficam um pouco mais tranquilas e elas decidem sair do quarto e descer ali para o primeiro andar da casa para deixar o Gaston descansar. E quando elas estão quase chegando ali na sala, elas escutam um barulho como se alguma coisa tivesse caído no quarto, uma coisa bem pesada. Então elas voltam correndo. Quando elas abrem a porta do quarto, elas veem que o Gaston simplesmente caiu da cama, ele tá caído no chão. A Rachel corre para ele e pergunta: o que tá acontecendo? O que aconteceu? E ele tá um pouco atordoado, então as duas colocam ele de volta na cama e ela pede para chamar o Dr. Labat imediatamente. Acontece que o Dr. Labat não está disponível, então ela pede para Aurélie chamar qualquer médico ali da cidade para que venha atendê-lo rápido, porque ele está passando muito mal. Enquanto a empregada corre ali para encontrar uma solução, ela fica cuidando do marido e os dois começam a conversar e ele está bastante cansado. E ele fala para ela: Rachel, eu acho que eu não consigo mais. Eu acho que tô aqui no fim dos meus dias e eu tô muito preocupada com você e com o nosso filho Pierre. Então, se eu morrer, você faz um seguro de vida para sua avó, que também não vai demorar para morrer, e assim esse seguro de vida pode garantir uma vida melhor para você e para o nosso filho, porque toda a herança que eu tenho não vai ser suficiente para vocês viverem bem. E a Rachel fica desesperada, ela fala: por favor, não fale uma coisa dessas, o doutor já tá chegando, calma, tudo vai ficar bem. Só que o médico demora um tempo para chegar e alguns minutos depois que ela tá ali conversando com ele, o Gaston Gauthier dá o seu último suspiro. Ele falece ali nos braços da esposa. Quando finalmente o médico chega, já é tarde demais e ele encontra a Rachel ali sentada numa poltrona, chorando, e já tem também a presença de alguns amigos que começam a dar um suporte emocional para a viúva. Diante da morte do marido, ela não tem outra alternativa a não ser fazer os preparativos.
para o funeral, o velório e o enterro. E ela faz tudo isso com muito esmero, com muita dedicação, e desde o primeiro dia de falecimento ela já começa a se vestir de preto dos pés à cabeça para demonstrar o seu luto, que era um costume da época, mas também era o que mandava o código da boa etiqueta. E sendo mulher de um magistrado, ela queria obviamente dar esse bom exemplo. A questão é que ela fica viúva muito jovem, ela estava com 24 anos quando ele faleceu, e apesar da cidade ser uma cidadezinha pequena, pelo fato de ele ter influências políticas, ela frequentava muitas festas, ela tinha uma vida social assim bastante agitada, ela tinha bastante amigas, e agora enlutada ela não poderia frequentar nenhum desses ambientes, nenhum desses espaços, muito menos receber alguma amiga em casa para tomar algum chá. Isso não seria visto com bons olhos. Então ela decide pegar o filho dela e se mudar ali para casa dos pais, na cidade de Cassenet, onde ela seria melhor acolhida, ela teria o apoio da família e também teria a presença da sua avó, que ela sabia que também já estava mais velha. Ela queria aproveitar a companhia da avó porque ela gostava muito da avó materna. Depois que ela está bem instalada ali na casa dos pais, ela se lembra do conselho do seu marido, Gaston, que diz para ela procurar um corretor para fazer um seguro de vida para a avó dela. Então ela vai se informar com esse corretor e o homem diz: madame, é impossível fazer um seguro de vida para uma pessoa que já é idosa, que tem problema de saúde, a gente não pode fazer isso. Então ela deixa essa história para lá e resolve realmente se dedicar ali aos cuidados da sua avó, que estava um pouco adoentada. E ela cuida de todos os detalhes, ela arruma a casa, ela prepara as refeições, ela dá os remedinhos, enfim, ela é uma neta muito amorosa, mas no dia 11 de janeiro de 1903 a sua avó falece. Como eu disse, eles não eram de família rica, mas eles tinham algumas posses, e a avó deixou de herança para o pai dela uma quantia média de francos e também uma casa. E o pai da Rachel, vendo que ela está sofrendo pela morte do marido e da avó, ele resolve dar um mimo para ela. Então ele oferece 1.000 francos do dinheiro da herança e também uma casa que era de propriedade da avó, que valia mais ou menos uns 3.500 francos. E apesar de não ser uma enorme quantia de dinheiro, ele acha que isso pode ajudá-la ali na criação do filho. Inclusive ele sugere para ela que ela se mude para essa pequena casa, né, que ela acaba de herdar, para que ela fique mais perto da família, para que eles possam cuidar mais dela. E realmente ela fica com eles ali naquele mês de janeiro, fevereiro, mas no início de março ela resolve voltar para a cidade de Saint-Clar. Ela acredita que ela tem que retomar a vida dela, mas que ela tem que voltar a viver na casa que era dela, com os objetos, com as coisas dela, mesmo que isso traga algumas lembranças, ela decide voltar. Assim que ela volta, ela recebe bastante apoio de uma amiga que era professora, a Madame Ducasse, que inclusive empresta para ela vários livros para que ela tenha a oportunidade ali de ler um pouco, se distrair. E a Aurélie, que apesar de ser a Bonne, a empregada, ela era quase uma amiga ali da família, porque ela estava sempre com a Rachel, e ela também presta muita solidariedade, dá muito apoio emocional para ela. Só que a relação das duas, que era muito amigável, começa a ficar um pouco estranha. A Aurélie começa a receber cartas anônimas na casa dela dizendo que o marido dela estava atraindo. E a Aurélie simplesmente não sabe por que isso está acontecendo, porque ela acredita que o marido realmente não tem nenhuma amante. E um dia ela tá limpando a escrivaninha da Madame Gauthier quando ela vê uma dessas cartas, e ela lê o conteúdo e percebe que quem estava escrevendo aquilo era a sua patroa, a Madame Gauthier. E simplesmente não existia nenhum motivo para ela estar inventando essas mentiras. Então a Aurélie decide pedir as contas, se demitir, e a história fica por aí. A Rachel nem se importou muito com a demissão da Aurélie, porque ela já tinha uma outra Bonne, ela já estava com uma outra empregada que se chamava Maria Escriba. E enfim, ela vai vivendo ali a sua vida, mas ela começa a ficar muito preocupada com dinheiro, porque realmente eles tinham um dinheiro limitado que já estava acabando, e ela não sabia o que ia fazer para continuar sustentando e mantendo aquela boa vida que ela tinha antes do marido falecer.
acontecer. Então um dia o irmão dela, que também se chamava Gaston Dupont, ele faz uma visita para ela e ela abre o coração para ele, falando que ela tá muito preocupada com a parte financeira, que ela não sabe o que ela vai fazer, como que ela vai sustentar a família. E então ela sugere para o irmão que ele faça um seguro de vida e coloque como beneficiário o seu filho, o Pierre. Porém, esse pedido não fazia muito sentido, porque o Gaston era bem mais novo do que ela, e se alguém tinha que fazer um seguro de vida pro filho, seria ela própria, né? Fazer um seguro de vida pra ter certeza que o menino ficaria bem caso acontecesse alguma coisa com ela. Então o Gaston fica assim um pouco desconfiado, meio hesitante, e ele ainda fala: não posso fazer isso porque eu não tenho nem dinheiro para pagar o seguro. E então ela fala: não, mas isso não tem menor problema, eu posso pagar o seguro para você. E o Gaston, que era um moço muito gentil e que amava muito a irmã e o sobrinho, acaba concordando em fazer um seguro de vida no nome do Pierre, e se acontecesse alguma coisa com ele, o menino herdaria 50 mil francos. Pouco tempo depois, o Gaston tem que fazer o seu serviço militar na cidade de Toulouse, e a Rachel sabia disso. Então ela escreveu uma carta para ele dizendo que antes dele ir para Toulouse, que ele poderia passar na casa dela para dar um abraço nela, ficar um pouco com ela, com o sobrinho, e depois seguir o caminho para Toulouse. Então no dia 5 de agosto de 1903, o Gaston chega ali na casa da irmã e é recebido ali de braços abertos, e ela diz: então quanto tempo você pode ficar aqui comigo? E ele fala: não, minha irmã, eu vou ter que ficar bem rápido, eu só vou ficar essa noite porque amanhã eu já tenho que me apresentar, então por volta ali de umas 15 horas é o máximo que eu posso ficar, porque eu já tenho que ir para Toulouse. Ela fica um pouco triste porque ela esperava poder ficar com ele mais tempo, mas mesmo assim ela fica feliz que ele tá ali. Então os dois entram, começam a bater papo e logo a janta vai ficar pronta. Então os dois se sentam na mesa para jantar e conversar, e eles estão tomando ali uma sopa, e ela percebe que o prato dele tá quase vazio, e ela pergunta: irmão, você quer mais sopa? Quer mais pão? E ele fala: não, obrigada, não sei, tô com um pouco de dor de barriga. E de repente ele sai correndo ali da mesa e vai direto pro toalete e começa a vomitar muito. A Rachel fica super assustada com aquilo, e aí ela pergunta o que tá acontecendo, por que ele tá passando mal, e ele diz pra ela que assim que ele começou a tomar a sopa, que instantaneamente começou a sentir um mal-estar, uma dor de barriga, e que ele achava que alguma coisa ali na sopa não tava boa, tava estragada, mas era estranho, porque os dois estavam tomando a mesma sopa, inclusive o filho dela, e ninguém tava passando mal, só ele. Mas ele tem que se sentir bem, porque no dia seguinte ele tem que ir a seu regimento, então ele decide ir dormir, descansar um pouco mais cedo, e no final toda a família vai dormir. No dia seguinte ele acorda um pouco melhor, ele decide não tomar café da manhã, e no caminho ali da casa da irmã até Toulouse, até o regimento dele, ele vai passando muito mal, e a primeira coisa que ele faz quando ele chega lá é ir até a enfermaria, e o médico que o atende realmente diz que ele deve ter comido algum produto estragado, alguma infecção alimentar, e passa alguns medicamentos para ele, e nos dias posteriores o Gaston vai melhorando pouco a pouco até que ele não sente mais nada. O Gaston fica um tempo ali no regimento, mas ele ganha uma folga, e no dia 27 de agosto de 1903, como ele fez na ida, ele resolve fazer a mesma coisa na volta. Ao invés de ir direto para sua casa, ele decide parar para dar um oi ali para a irmã dele. E mais uma vez ele é super bem recebido, ela adora aquele irmão, então eles ficam ali conversando, vão jantar e toda a família vai dormir. No dia seguinte, o Gaston amanhece muito mal. Ele tá com muita cólica, com ânsia de vômito, e ele não consegue nem ficar em pé. Mais uma vez, o Gaston fala que é alguma coisa que ele comeu ali na casa da irmã que não fez bem para ele, e então ela, preocupada, chama o Dr. Labat. O doutor o examina e diz que não é nada grave, que deve ser uma infecção alimentar novamente, e passa para ele uma receita de laxante e farinha de mostarda. Só que ao invés de melhorar, o Gaston tá cada dia pior. Ele sente cólicas mais fortes, ele também tem mais vômitos, ele transpira, ele tosse muito ao ponto de quase ficar sem ar. E a Rachel, vendo que ele estava muito ruim, chama os pais, né, que saem da cidadezinha deles para ir até a casa dela. Eles ficam muito preocupados quando eles veem o estado de saúde do Gaston. Novamente, o médico da família, o Dr. Labat,
babá é chamado e ele diz que aquilo não parecia mais uma infecção alimentar e que ele deveria ser hospitalizado. Porém, não vai dar tempo, porque no dia 29 de agosto de 1903, o Gaston perde a vida ali na casa da irmã. Mais uma notícia trágica para aquela moça que tinha perdido o marido, a avó e agora estava perdendo o irmão. Mas acontece que a cidade de Saint-Clar, que era um ovo, começou a fazer várias fofocas sobre o falecimento do irmão da Rachel. Obviamente que a empregada dela deve ter contado para um, que contou para outro, que contou para outro e enfim, eles descobriram que o Gaston tinha morrido dos mesmos sintomas que o outro Gaston, o marido dela. E aquilo era muito esquisito, porque faziam somente alguns meses que o marido dela tinha falecido. E para piorar a situação, ela já não estava mais usando preto, ela tinha tirado completamente o luto, o que não estava sendo nada bem visto ali pela sociedade. Então aquela fofoca passou a ser ainda maior. E do dia para a noite começam a aparecer cartazes colados nos muros e nos postes da rua dizendo: Madame Gauthier assassinou seu marido e seu irmão. E inclusive um desses pôsteres foi colado no muro da casa dela. Além disso, o juiz de paz da cidade, que era agora o substituto do seu marido falecido, começa a receber cartas anônimas dizendo que a Rachel tinha envenenado o seu marido e também o seu irmão. E então o juiz leva essas cartas ao procurador da cidade e também ao investigador de polícia para começar uma investigação sobre esse assunto. E poucos dias depois, o juiz já consegue um mandato de prisão provisória e a Rachel é encaminhada para a prisão de Lectoure. E os policiais também entram na casa dela para fazer aquela investigação completa e ver se eles achavam alguma prova, algum resquício, alguma coisa que pudesse comprovar que ela realmente tinha envenenado os dois homens. Ela, no entanto, não parece nem um pouco preocupada. Ela vai para a cadeia e ela tá super tranquila. Inclusive, ela fala para um dos guardas que no café da manhã ela só toma leite com chocolate. E o guarda fica tipo: minha filha, você tá presa. E ela diz: e eu não me importo se isso for custar caro, eu te dou o dinheiro, mas eu quero ter um bom café da manhã, eu quero comer bem aqui na cadeia, almoçar direito, jantar direito. E realmente ela acaba pagando ali pro guarda e ela consegue ter refeições ótimas na cadeia que ela tá. Enquanto isso, alguns policiais vão até a casa dos pais dela, né, a casa que ela nasceu lá em Cassonay, verificar ali o quarto que ela ficava instalada para ver se não tinha alguma coisa suspeita, alguma coisa escondida, e eles acham no fundo de uma gaveta uma caixa cheia de joias e eles apreendem todo aquele material. Quando ela é interrogada pelo juiz de paz, ele mostra a caixa para ela repleta de joias e pergunta de quem são aquelas joias. E ela diz que são dela, que o marido dela dava de presente essas joias para ela. E ele, sendo juiz, ele sabia exatamente quanto um juiz ganhava e sabia que não era possível ele ter tanto dinheiro. Ele não poderia oferecer aquele tipo de joia que estava guardado ali. Ela se mostrava sempre muito calma, muito fria, respondia às perguntas com muita educação. E o juiz, na tentativa de desestabilizá-la, ele faz uma pergunta bem incisiva e ele diz: por que você envenenou o seu marido, o seu irmão e a sua avó? E aí sim ela mostra um pouco de perturbação, porque ela começa a chorar e ela fala que nunca, jamais na vida dela, ela envenenaria qualquer pessoa, muito menos 3 pessoas que ela amava muito. E ele então diz para ela que ele vai exumar os corpos daqueles 3 cadáveres para ver se realmente eles não tinham sido envenenados. Então ela para de chorar e fala para ele: faça o que o senhor acha certo fazer. Eu tenho certeza que nada vai acontecer, porque eu não envenenei os meus parentes. Todos os corpos estão enterrados no cemitério de Cassonay e os policiais vão até lá acompanhados de 3 médicos legistas e uma multidão de curiosos. Havia mais ou menos umas 250 pessoas dentro do cemitério querendo ver ali a retirada dos caixões, né? E finalmente eles colocam os 3 caixões numa charrete e encaminham essa charrete até uma granja, e seria ali dentro da granja que os médicos fariam a necrópsia
autópsia daqueles corpos. E enquanto tudo isso está rolando na cidade, falatório, imprensa, fofoca, a Rachel parece não estar nem um pouco preocupada, porque ela pede pro seu cabeleireiro ir até a cela dela na prisão fazer o cabelo dela para ela ficar mais relaxada, se sentir um pouco mais bonita. E eu fico pensando como é que isso era possível, como é que os policiais aceitavam que uma detenta podia levar o seu cabeleireiro pessoal ou que pudesse ter uma refeição diferenciada. Isso tudo me parece muito estranho, mas nas poucas fontes que eu consegui ler e escutar, realmente isso aconteceu. A Rachel vai ser interrogada diversas vezes e ela não vai perder a linha, ela vai continuar na mesma elegância e na mesma frieza, dizendo que ela é inocente. E novamente o juiz coloca aquela caixa de joias na frente dela e separa uma corrente de ouro e fala para ela: eu sei que a senhora é muito amiga da Madame Larion, não é mesmo? Ela já fica pálida. Ele vai continuar a conversa e ela já o interrompe e diz: essa corrente realmente não é minha. Eu roubei da Madame Larion. É lógico que o policial já sabia dessa história, porque ele já tinha chamado a Madame Larion lá e ela reconheceu algumas das joias ali sendo dela, não só aquela corrente. Só que o que a Rachel não estava contando era uma história que ele também já sabia de como se deu toda essa situação do roubo. Tudo aconteceu no fim do ano, ali em dezembro de 1900. A Madame Larion era casada com o capitão da marinha e ela ia viajar para encontrá-lo. E como elas eram muito amigas, a Rachel se ofereceu para ir até a casa dela, ajudá-la ali a preparar as malas. Então as duas ficam ali naquela tarde fazendo as malas, conversando. E a moça tá fazendo ali as suas malas, ela não tá muito preocupada com a presença da Rachel ali, ela nem presta muita atenção nela. E aproveitando que ela não estava prestando atenção, a Rachel desce as escadas e coloca fogo no capacho, que é o tapetinho que estava em frente à entrada da casa, e aquilo começa a pegar fogo. E aí ela sobe as escadas gritando: fogo, fogo, fogo! A madame desce correndo para ver o que está acontecendo. A Rachel abre a porta, vai chamar os vizinhos e fica toda aquela confusão. E nessa confusão, a Rachel sobe sem ser vista até o quarto da moça, pega várias joias, coloca algumas ali no bolso dela, esconde ali com ela debaixo do vestido, outras joias ela joga pela janela e depois ela volta pro lugar para ver o que tá acontecendo, tudo. Então ela disfarçou super bem. Só que quando a moça voltou ali pro quarto e viu que as joias não estavam ali, ela chamou a polícia para fazer uma denúncia falando que ela tinha sido assaltada. E a Rachel, que estava ali na casa, também foi perguntada se ela tinha visto alguma coisa e ela disse que viu um homem entrando e colocando fogo no tapete e que ele provavelmente deveria ter roubado as joias enquanto elas estavam distraídas, e tudo ficou um pouco estranho. Só que a Madame Larion, ela ia encontrar com o seu marido dali a poucos dias, então ela deixou essa investigação para lá e ela pensaria nisso só depois que ela voltasse desse encontro com o marido. E o juiz, que já sabia de toda essa história, começa a montar ali um perfil da Rachel, que era realmente uma moça muito bonita, que se expressava muito bem, que fazia amizade muito rápido, mas ela era muito esperta, muito ardilosa, mentirosa e agora ladra. Enquanto o resultado do laboratório não chega, o juiz pede para conversar com o farmacêutico da cidade e ele então vai dizer que ele vendeu diversas vezes arsênico para a Madame Gauthier. Na verdade, ele entregava o arsênico para a empregada, primeiro a Aurélie e depois a Maria Escriba. A Madame Gauthier realmente nunca colocou os pés ali na farmácia, mas ela sempre pedia para sua empregada ir buscar, e era cada vez mais e mais. E todo esse arsênico que ela comprava era com a desculpa de matar os ratos que estavam infestando a casa, destruindo várias coisas. Mas como ela sempre pedia cada vez mais doses, ele ficou um pouco
pouco desconfiado e um dia ele disse: eu não vou mais entregar nenhuma quantidade de arsênico para sua patroa porque ela já tem quantidade suficiente para matar os ratos do quarteirão inteiro. Então chega, eu não vou entregar mais nada. E uma coisa muito interessante à época é que, na verdade, você só poderia conseguir o ácido arsênico se você fosse até um veterinário e pedisse para ele falando que era com a desculpa de matar ratos, e aí o veterinário fazia então uma receita que era entregue para o farmacêutico, e aí sim o farmacêutico podia fazer o pedido e enfim entregar o produto para a pessoa. O que quer dizer que a Rachel foi a diversos veterinários diferentes para conseguir o veneno. E quando o farmacêutico da cidade de Saint-Clair decidiu não vender mais nenhum veneno para ela, ela mandava a empregada até o farmacêutico da cidade de Cassonay. Então o farmacêutico fala para o juiz que ele não precisa esperar o exame do laboratório, que ele tem certeza que todas aquelas pessoas foram assassinadas com arsênico. E realmente ele estava certo, porque o exame que veio de Bordeaux indica a presença de arsênico em todos os 3 corpos. E era uma dose altíssima, porque cada corpo tinha entre 8 e 10 vezes a dose que poderia ser fatal, ou seja, ela envenenou muito aquelas pessoas. Obviamente que o motivo daquelas mortes era dinheiro. Na verdade, o marido dela não tinha dinheiro, mas ela não gostava tanto assim do marido, então ela resolveu que podia acabar com ele também. A morte da avó também foi por dinheiro, porque na verdade ela tinha um contrato ali nupcial que se a avó dela falecesse, ela ganharia 10.000 francos, era tipo uma herança combinada, porém ela não recebeu esse valor porque a avó dela não tinha tanto dinheiro assim para dar para ela só recebeu 1.000 francos, o que não ajudou em nada. E por isso então ela decidiu fazer o seguro de vida para o irmão dela. E o dinheiro dela estava acabando, então ela não contava pagar 1 ano de seguro de vida. É por isso que ele fez o seguro e pouco tempo depois ele já morreu, porque ela não tinha mais dinheiro para ficar pagando a prestação do seguro. E muito antes de todo esse esquema, a primeira tentativa dela foi de fazer um seguro para o marido, só que não deu certo porque ela pediu uma quantia tão exagerada que ele não conseguiria pagar as parcelas do seguro, que davam mais ou menos uns 700 francos, então ela acabou desistindo. Em 26 de outubro de 1904 começa então o julgamento de Rachel Gauthier na corte de Auch. E ela, que estava sempre vestindo roupas coloridas, que tinha abandonado o luto precocemente, apareceu vestida de preto dos pés à cabeça, inclusive portando um véu sobre o rosto. Ela realmente faz o papel de mulher enlutada e assim que ela tem a oportunidade de falar, ela diz: eu sou inocente, eu não envenenei ninguém, eu sou mais uma vítima dessa história toda, porque eu perdi o meu marido, o meu irmão e a minha avó. Só que as coisas não vão sair bem ali para Raquel, que vai ter que encarar diversas testemunhas contra ela, incluindo o farmacêutico, as empregadas, os médicos legistas e também a sua amiga que foi roubada por ela. Sem muita saída, o advogado da Rachel, o Maître Nux, vai tentar então provar que a sua cliente é instável emocionalmente, e para isso ele leva para a corte 2 médicos que então vão falar sobre o estado psíquico da Rachel Gauthier. Os 2 médicos vão dizer que a Rachel sofre de histeria e que ela precisaria sim de um acompanhamento médico. E o advogado então pergunta se ela é histérica ao ponto de ser internada em um asilo, né, de alienados, que era como eles falavam na época. E os 2 respondem que não é esse ponto de precisar ser internada. Então esse diagnóstico acaba aparecendo para o júri ali um pouco vago, parece realmente ser uma estratégia forçada ali pela defesa. Depois de 4 dias de julgamento, o júri vai sair para deliberar e vai ser bem rápido. Depois de 30 minutos, eles voltam com o veredito. Madame Rachel Gauthier é condenada por roubo e assassinato por envenenamento, mas o júri considera o atenuante que ela era uma pessoa histérica e por isso ela pega 20 anos de prisão com trabalhos forçados.
Após o anúncio, a Rachel fica completamente imóvel. Parece que ela nem escutou o que foi dito. Não dá para saber se ela tá passada, se ela tá chocada ou se ela realmente é só uma pessoa muito fria. Então ela sai da corte acompanhada por muitos policiais que a colocam numa sala separada, e enquanto ela espera ali ser transferida para a prisão, um dos policiais oferece uma refeição para ela, pergunta se ela quer comer alguma coisa, e ela diz que não, mas ela pede um cigarro para ele. E ele dá o cigarro, então ela levanta aquele véu preto e começa a fumar de maneira bem lenta, tragando assim com muito gosto, como se ela estivesse apreciando ali aquele cigarro e olhando assim pro nada. Rachel é encarcerada na prisão de Montpellier, onde ela fica por 18 anos até ser liberada. Como era muito comum naquela época, quando existia um caso assim de grande repercussão, alguns compositores faziam música para essas celebridades. E 7 músicas foram feitas em homenagem a Rachel Gautier, sempre exaltando a sua beleza e também a sua frieza. Essa história foi contada no livro Rachel, la grande empoisonneuse, Raquel, a grande envenenadora. E além dessa fonte, eu não achei praticamente mais nada sobre isso, somente em alguns sites como gallica.fr e também um outro site francês chamado Criminal Corpus, onde eu peguei algumas fotos, e nesse site eu achei um documento intitulado Arquivos de Antropologia Criminal, onde conta todo o caso da Raquel. Tem várias páginas para quem sabe ler o francês e quiser se aventurar a saber mais sobre essa história. Ali eles colocam muitos detalhes, inclusive eles colocam as proporções de envenenamento que foram encontradas em cada corpo exumado, que é um dado assim bastante interessante. E eles também fazem uma análise psíquica bem completa ali da personalidade da Rachel. Algumas das imagens que eu coloquei para ilustrar o vídeo são do filme britânico My Cousin Rachel, de 1952. E este filme foi inspirado no livro do mesmo nome da autora inglesa Daphne Maurier. Então, esse filme não tem nada a ver com esse caso que eu acabei de contar. Porém, algumas passagens da vida da Rachel Gautier me fizeram lembrar das cenas desse filme e por isso eu coloquei aí para vocês. Nos dias de hoje, eu acho que se a Rachel fosse examinada por um psiquiatra, talvez ela ganharia o diagnóstico de psicopata. Porém, eu não sou da área da saúde, eu tô aqui dando a minha opinião, seguindo as vozes da minha cabeça, então provavelmente alguém aí de vocês, da minha audiência querida, deve ter algum psiquiatra aí que nos assiste, que pode dizer se realmente é possível que ela fosse uma psicopata. Ela era uma moça jovem, mas muito fria, ambiciosa, que estava disposta a qualquer coisa para ter o que ela achava que ela merecia ter, que era muito dinheiro, destaque, luxo, reconhecimento. E apesar do marido dela ter tentado suprir todas essas necessidades da Rachel, infelizmente ela não o amava tanto assim. Aliás, ela não amava ninguém, porque se ela teve coragem de matar a avó e matar o irmão, realmente nada poderia parar a Rachel Gautier. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você acha que realmente a Rachel era uma mulher histérica com problemas mentais que pudessem assim abalar a sua personalidade ao ponto que ela se tornasse uma assassina? Ou você acha que ela era uma mulher fria e calculista que sabia realmente o que estava fazendo? Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. E vocês sabem que eu sempre marco todos os comentários com um lindo coraçãozinho e a gente continua essa conversa aí nos comentários. Apesar dessa história triste, se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos que eu posto por aqui e sempre posto fotos do meu dia a dia, tem um conteúdo diferente por lá também. E agora eu tô colocando outros vídeos aqui para você assistir e descobrir novas histórias aqui do canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.